Pessoal, eu sou o professor Luciano Filizola e estamos hoje aqui para discutirmos questões relacionadas à responsabilidade penal em tempos de pandemia, ou, melhor dizendo, no que se refere aos crimes contra a saúde pública. É interessante porque, inclusive, quando a gente está dando aula para a nossa turma e a gente entra nessa parte do Código Penal, geralmente a gente passa um pouco batido porque não são crimes muito comuns. Porém, nos tempos de hoje, em que a gente está enfrentando essa questão de pandemia, então a gente acaba se deparando com a possibilidade de termos esses delitos, que se referem ao crime exatamente de epidemia. Então, a proposta de hoje é tentarmos identificar quais são as possíveis responsabilidades penais em condutas relacionadas à propagação ou então mesmo a condutas que tenham como finalidade infringir normas sanitárias, normas administrativas que tenham então a finalidade de controlar essa pandemia, tá ok? Então, os crimes contra a saúde pública começam exatamente lá no artigo 267, tá? E com o crime de epidemia. E aí diz lá o artigo 267, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Então, aqui causar epidemia, eu tenho que entender como dar início, originar a epidemia, ok? Então, eu não posso perder de vista que trata-se de um crime contra a saúde pública, que é um crime contra a incolumidade pública. Então, deve-se gerar um risco a um número indeterminado de pessoas. Primeiramente, vale aqui algumas distinções. Epidemia ela deve ser entendida como um número considerável de casos, de doenças que vão afligir um número considerável de pessoas numa determinada região, num determinado período histórico. Isso difere da endemia. A endemia é um número considerável de doenças, porém previsíveis, que comumente ocorrem naquela região, naquela época do ano. Então, a dengue aqui no Rio de Janeiro, né, no verão, é algo endêmico, porque, embora em largas proporções, já é algo mais ou menos esperado. Diferente de um caso de epidemia, em que ou é uma doença nova, como é o caso de agora, da Covid-19, ou então é uma doença que já existia, mas surge, né, num surto, num número muito maior de pacientes do que o esperado. Diferente da pandemia, que é um número ainda maior. É quando o problema da epidemia extrapola suas fronteiras, que é a situação que a gente vive hoje. Tá? Então podemos dizer que o crime de epidemia, quando o sujeito ele é responsável por propagar, por originar, por soltar no ar germes patogênicos com essa finalidade, então veja que o caput ele só admite a forma dolosa e intencional, e até então eu brincava com os alunos que é algo semelhante a 007 contra o satânico Dr. No. Nós não tínhamos casos de causar foi dolosa aqui no Brasil. Porém, diante de toda uma teoria da conspiração, já existem pessoas que entendem que isso foi doloso, é uma arma biológica, uma arma química, mas existe essa possibilidade, essa previsão legal. O que eu tenho que ter cuidado é o seguinte: o mero fato de alguém, digamos até mesmo contaminado com um vírus, que vem a tossir na cara de alguém, não é que ele está causando, ou originando, ou propagando a epidemia nesse sentido. É como eu disse no início, não podemos esquecer que trata-se de um crime contra a saúde pública. Então isso pode configurar o crime do artigo 131. Já vi nas redes sociais alguma história de que tem um fulano, tem um casal, tem um pessoal contaminado, que foi pego andando na rua, falando, se eu vou ficar com a doença, não vou ficar sozinho, e saiu tossindo na cara de todo mundo. Isso não configura o crime de epidemia, isso vai configurar o crime de perigo de transmissão de moléstia grave, artigo 131. O artigo 131, ele está inserido no capítulo de crimes contra a saúde, contra crimes de perigo à vida e à saúde. Então a gente ainda está trabalhando lá no 131 em vítimas, em sujeitos passivos determinados. Para configurar o crime de epidemia, tem que ser contra a saúde pública, então tem que atingir um número considerável de pessoas, tá legal? Com isso, então, o que eu tenho que frisar aqui no 267 é isso. E aí, por isso que, então, em que momento vai haver a consumação? Digamos que o sujeito lá no laboratório conseguiu pegar lá as amostras dos germes patogênicos e aí, então, vai soltar, só que alguém vai lá e segura ele, mas ele solta, mas os germes que são soltos não é suficiente para contaminar as pessoas. Já configuraria o delito? Então, já teve uma divergência. Mirabete, Delmanto, alguns anos atrás,
defendiam que bastaria esse comportamento. Hoje é majoritaríssimo que é um crime material. Só vai consumar o delito quando der causa à epidemia. Não basta nem que 1 ou 2 venham a contrair a doença. Tem que atingir esse número considerável de pessoas, tá ok? Um outro delito que é bem relevante nessa época, e bem mais do que a do 267, será o do 268. Antes de mais nada, o 267 ele vai trazer um parágrafo que vai admitir também a forma culposa. O caput é doloso, mas também admite a forma culposa, até o que seria mais razoável, um acidente, uma imperícia dentro de um laboratório, ok? E aí o 268 ele vai falar da infração de medida sanitária. Olha só, infringir determinação de poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena é de um mês a 1 ano, é de competência do GCRIM, Juizado Especial Criminal, mas eu tenho essa previsão no tipo penal. Então aqui a hipótese, eu tenho uma norma penal em branco, ok? Então eu vou ter um tipo penal que vai estar dependendo de uma regulamentação. Então a hipótese de um sujeito que viola uma norma geralmente administrativa, um decreto, uma portaria, que tem como finalidade efetuar algum tipo de controle, tá? Pode se referir a uma quarentena, pode se referir a um toque de recolher, pode se referir a medidas sanitárias de desinfecção, de hospital, de lugares públicos, podem ser medidas de interdição, ok? Então, são medidas administrativas, então vão ser normas integradoras necessárias para permitir a plena tipicidade, a plena aplicação da norma lá do artigo 268. Ok? Então, mas veja bem, o que é muito importante, uma coisa que o César Roberto Bittencourt coloca muito bem. Para configurar o 268, inclusive entendendo ser um crime contra a saúde pública, não é qualquer infração, porque senão qualquer infração administrativa levaria automaticamente a uma infração penal, o que violaria o princípio da subsidiariedade. Não pode ser isso. Certo? Então só vai configurar o delito se for uma infração grave que gere um efetivo risco ao bem jurídico tutelado. Qual é o bem jurídico tutelado? A saúde pública, certo? Então digamos que um velhinho, já cansado de ficar dentro de casa, decide sair e vai encontrar com mais 2 amiguinhos para jogar dama na pracinha. E aí chega a polícia e então está havendo uma violação. Então houve um decreto exigindo, né, o isolamento social. Chega a polícia e pega esses velhinhos lá. Todos eles serão levados para a delegacia para se fazer o termo circunstanciado? Não, não. Embora eu tenha uma infração administrativa, tal comportamento não vai gerar o perigo concreto para incrementar ainda mais o problema da pandemia. Então, eu não posso entender como toda e qualquer infração a essa norma de controle, essa norma administrativa, como automaticamente uma infração a esse tipo penal. Deve ser algo grave, como por exemplo, digamos que vai haver um show, vai haver um grande evento, reunindo milhares de pessoas, tá? Há a interdição do poder público e mesmo assim seus organizadores vão lá e dão início e efetivamente fazem acontecer esse evento. Então o poder público ele pode intervir ali e aí sim esse sujeito, pela sua tamanha irresponsabilidade, pode responder criminalmente por estar infringindo essa medida administrativa do poder público que interditou ali o local, que vedou, que proibiu essa aglomeração, tá ok? Então, para configurar o crime do artigo 268, então tem que ser algo efetivamente relevante, ok? Um outro tipo penal, que aí em termos de Brasil é mais comum, mas nesse momento, né, o foco é muito sobre ele também, é o do 269. O 269 vai trazer uma omissão própria. Então é a hipótese do médico que deixa de notificar às autoridades, no caso Secretaria de Saúde, a ocorrência, a tomada de conhecimento de doenças cuja notificação é compulsória. Também é uma norma penal em branco porque precisa definir que doenças são essas, que vão estar na portaria 104 de 2011 do Ministério da Saúde. Então é uma norma penal em branco, porque eu preciso verificar que doenças são essas, cuja notificação é obrigatória, que vai estar lá na portaria, e é um crime próprio porque só pode ser praticado por médico. Tá? Não é enfermeira, não é recepcionista. Então, se a enfermeira não comunicou, a recepcionista não comunicou, elas não respondem criminalmente por nada. Então, é claro que esse tipo penal tem como finalidade auxiliar o controle da epidemia, a fim de fazer uma estatística sobre o número de casos que vem ocorrendo na cidade, no estado, no país. Então,
um médico no seu consultório, na sua emergência, toma conhecimento, chega um paciente com os sintomas lá da Covid-19, é feito o exame e aí é constatado, e aí então isso não é comunicado às autoridades, a mera omissão já configura o delito. Não há necessidade que o paciente morra, pode ser até o único caso da cidade, nós ainda estamos vivenciando a situação, o único caso da cidade. E não teve nenhum outro. Passaram-se semanas, meses e aconteceu que não teve nenhum outro. Mesmo assim ele responde. Então, nesse caso 269, vai ser um crime de mera conduta. Basta que o médico ali saiba, tenha conhecimento ali do fato, conhecimento da doença, ele pode, tem condições de avisar e não o faz, responderá criminalmente por sua omissão, ok? Então, se for uma hipótese de um dentista, está lá no seu consultório e chega um paciente com sintomas e fala para ele, realmente estou com Covid-19, mas a minha dor de dente é infernal. E aí o dentista toma os cuidados necessários, coloca a máscara, faz o atendimento. Mas depois que o paciente vai embora, ele não comunica às autoridades. Esse dentista responderia criminalmente? Não, claro que não. Por quê? Porque o tipo penal ele é expresso no que se refere a médico. E é possível a analogia no direito penal? Não é possível. Então, tendo em vista o princípio da legalidade, como não é possível a analogia no direito... mas dentista é quase médico. Mas não é médico. Tá? É odontólogo. Então, a faculdade é diferente. Então, eu não posso aplicar esse tipo penal a outros profissionais, mas apenas ao médico, tendo em vista o princípio da reserva legal. Tá ok? Pessoal, então, acho que os pontos mais importantes sobre os possíveis delitos, né, a serem praticados nessa época, nesse ambiente de pandemias que são esses, espero que tenham gostado, e curtam aí o site do nosso amigo aí, que tem muita coisa bacana. Valeu e até a próxima. E aí não deixem de me seguir lá, meu nome é Luciano Filizola, nas redes sociais, Facebook, Instagram, tem um canal lá que de vez em quando a gente coloca alguns estudos sobre direito penal, tá bom? Então a gente se vê, um grande abraço e até a próxima.